Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje vamos falar um pouquinho do Zenfone Selfie, tá? Esse aparelho que está aqui. E a ideia é a seguinte, primeiro falar de forma bem rápida o que esse aparelho tem de diferente, né, dos outros. Isso eu já fiz num vídeo anterior, mas é bom para lembrar, né, que ele é um Android com uma tela de 5.5 polegadas, com a resolução de 1920 por 1080. Ele é um aparelho 4G com Wi-Fi, GPS e 32 de memória interna. Fora isso, o que faz a grande diferença desse aparelho, até vamos prosseguir um pouquinho mais, né? Nós temos de hardware um Snapdragon quadricore 1.7 e mais um quadricore 1.0. Uma GPU Adreno 405, 3 GB de RAM, que é uma bela memória RAM. Vamos ver o que mais. Uma tela IPS LCD de 401 ppi. A proteção da tela, isso é uma curiosidade interessante, ela é superior até a do Zenfone, o Zenfone 2. Ela é uma Gorilla Glass 4. Tá? A abertura da lente da câmera é f2. Vamos ver o que mais. O padrão do Wi-Fi, ele é o padrão AC, né? B, GN e AC também, Bluetooth 4.0. Nós temos, além dos 32 de memória interna, nós temos expansão para cartão de memória, o que no futuro pode ser muito bom. Quando nós tivermos o Android 6.0 aqui, ainda não existe, pelo menos pelo que eu saiba, uma previsão, mas em breve deve chegar. E aí já é uma forma de você expandir bastante a memória. E a bateria tem 3.000 mAh. Então vamos falar brevemente o que eu gostei deste aparelho. Por conta do processador que ele utiliza, que eu falei agora há pouco qual era, o que é um Qualcomm, né? O Snapdragon Qualcomm 615. O que acontece? É um processador, na minha opinião, bastante econômico. Eu usei esse aparelho aqui em casa, né, junto eu, minha esposa, e o que acontece? O que nós percebemos? Que enquanto o Zenfone 2, com um padrão de uso muito semelhante, ele chegava em casa com às vezes 20, 30% de bateria e olhe lá depois de um dia de trabalho, este aparelho aqui, o Zenfone Selfie, chegava muitas vezes com 70, 75, até mais, com um padrão semelhante, recebendo mensagens na 4G o dia inteiro, muitas vezes, nem no Wi-Fi, né? Um uso misto, com menos Wi-Fi do que o Zenfone 2 enfrentava ali no dia, mas o que acontece? Enfrentava não, se beneficiava, né? Aí o que acontece? Esse aparelho aqui, ele tem uma bateria muito mais durável. Então você tem, por um lado, um pouco menos de RAM, em vez de você ter 4 de RAM, você tem 3, mas por outro lado você tem um processador muito mais econômico. Então isso me fez gostar bastante desse aparelho, tá? Outro ponto positivo, que é o mais nítido, mais claro de todos, é o fato de você ter uma câmera de 3 megapixels aqui com aquele flash laser que é super rápido, um dual flash aqui, e na frente você ter a mesma coisa, entendeu? Você ter uma lente com uma semelhança, né? Uma lente muito semelhante à lente traseira. Eu acho que é idêntica até aquela com abertura f2, com o mesmo tipo de flash do OLED e uma resolução de 13 megapixels. Veja que por conta do tamanho do sensor, não sei se vai dar para enxergar, elas ficam em posições diferentes até. Essa câmera traseira está aqui para baixo e a dianteira está um pouquinho mais para cima, tá? Então, de uma forma bem resumida, as coisas que eu gostei nesse aparelho: primeiro, o tamanho da tela. O tamanho da tela de 5.5 eu achei excelente. É uma tela com um bom grau de visibilidade mesmo, né? Quando você
puxa aqui um pouquinho para o lado, você está com um pouco mais de um ângulo diferente de visão, você consegue enxergar muito bem nesta tela. No Sol é o mesmo problema do Zenfone 2, é um pouquinho pior, mas de repente, ou uma película, como alguns inscritos aqui no canal chegaram a comentar, usa uma película fosca tal, que melhora um pouco, eu acho que pode melhorar, ou você usar a iluminação no máximo, aproveitando que a bateria desse cara aqui, ela dura bastante, então eu acho que dá para usar no máximo quando em ambientes externos, aí fica legal, não fica ruim. O que fica ruim é quando você usa na metade da luminosidade, aí se você tem um dia de sol, realmente ela perde um pouco, mas o tamanho da tela é excelente, a presença da câmera frontal com esse tipo de lente, com flash, com uma resolução alta, eu achei excelente. Não tem poucos aparelhos no mercado hoje em dia tão bons, eu acho que ele é o melhor, né? O Style tem uma câmera de 5 megapixels com flash, mas o flash é um LED simples, não é um dual LED, então assim, nesse quesito de câmera, eu acho que o Zenfone Selfie realmente é o melhor. Por ter 3 de RAM, ele está na média ali, ele tem um desempenho muito semelhante ao Moto X Style, então não dá para reclamar, falar que ele é tão mais fraco. Tudo bem que o Zenfone 2 tem 4 de RAM, é um monstro, né? É uma RAM excelente que dá muito mais possibilidades de uso, principalmente com jogos pesados, tal. Mas 3 de RAM não faz feio, 3 de RAM é excelente, tá? Ele deve receber o Android 6.0 aí no futuro, e aí, além dos 32 de memória interna, você vai ganhar o que você colocar de cartão de memória para utilizar, para instalar jogos, aplicativos e para suas fotos e para tudo. Então ele ainda tem uma previsão de ficar, se transformar, vamos dizer, num aparelho melhor, tá? Sim, de resto, eu gostei muito desse aparelho, eu acho que ele tem uma performance excelente, não dá para reclamar. Eu acho que o custo-benefício dele é um dos melhores do mercado e eu acho que vale a compra. Eu acho que está pensando em gastar entre R$1.200, R$1.400, se não me falha a memória, é esse o preço. Eu acho que essa aqui é uma opção excelente, que ele tem um hardware bem próximo de alguns tops de linha, só que com a vantagem de uma belíssima câmera frontal, né, de 13 megapixels, e ainda uma bateria que estica o uso aí para um dia inteiro, um dia e meio, dependendo da pessoa, tranquilo. Eu acho que dá para um dia e meio sossegado, sem precisar ficar com a preocupação de levar carregador para cima e para baixo ou bateria extra. Então é isso. Esse é um aparelho que eu acho que vale a pena comprar. É um bom custo-benefício, ele está em casa já há alguns meses e estamos satisfeitos com ele. Algumas pessoas falam de assistência técnica, que a assistência técnica pode não ser tão boa, tal. Eu confesso que até hoje eu não precisei nem para o Zenfone 2, nem para o Selfie e nem para o Zenfone Go. Os 3 aparelhos que estão comigo estão em perfeito estado. Claro que eu sou mais do que cuidadoso, uso sempre uma capinha tal para não ter nenhum tipo de problema, mas o fato é que os aparelhos estão inteiros, estão super bem. Olha, isso aqui é um aparelho já com alguns meses de uso, ó. Dá para ver que ele está absolutamente impecável. Então é isso. Eu acho que é uma boa compra e vale a pena quem está pensando em gastar aí nessa faixa entre 1.200 e 1.400, eu acho que deve estar por aí. Eu acho que é uma excelente opção. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer a inscrição no canal e deixar um joinha para dar uma força aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.